Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro videoaula da disciplina de Programação Web. Hoje iremos dar continuidade do nosso conteúdo sobre a linguagem de programação JavaScript, trabalhando com as funções, ok? Aproveitando também já para dar uma revisada do nosso conteúdo sobre este tema, no caso as funções, antes de tudo vocês devem criar, no caso aqui eu criei uma página com a extensão .html, ok? Como também eu já executei o meu arquivo. O que é uma função dentro de uma linguagem de programação? Uma função são blocos de códigos criados para executar uma ação específica. Vamos usar como exemplo uma calculadora. Calculadora simples, vamos pegar uma calculadora mais simples que tiver aí, tá bom? Nós temos 4 operações, que é o que? Somar, subtrair, dividir e multiplicar. Essas são as nossas operações básicas, ok? No caso, se você quiser apenas somar valores, você vai utilizar o operador de soma. Então, se eu quero somar valores, eu quero executar uma ação específica, que é o que? Somar valores, somar números, ok? Agora, se eu quiser dividir, eu vou utilizar o quê? Somente meu operador de divisão, ok? Então, é uma ação específica que eu quero estar executando. Assim são as funções dentro de uma linguagem de programação. Eu vou usar somente na linguagem de programação JavaScript? Não. Toda linguagem de programação, vocês podem estar criando as suas próprias funções. Essas funções vão depender do sistema que vocês estão fazendo, ok? De acordo com a necessidade de vocês. Vamos criar abrir a nossa tag script, ok? Script, ok? Só dar uma apagadinha aqui, eu estou utilizando o Sublime, tá bom? Ele já ajuda aqui bastante, só que agora não ajudou tanto. Vou apagar aqui, isso aqui é desnecessário. Abrir a minha tag script. Então, quando eu abro a minha tag script, eu estou identificando que eu irei usar JavaScript nesse bloco aqui. Abri e fechei. Então, aqui nós chamamos de bloco. Então, dentro desse bloco, eu teria apenas códigos em JavaScript, tá bom? Linguagem de programação JavaScript. Vamos adicionar um título à nossa página, ok? Vou colocar aqui em maiúsculo, JS, funções. Aqui eu já posso utilizar os meus caracteres especiais, ok? Vai exibir de boa. Desculpa, eu errei bem aqui. Só no modo. Vamos lá. Se vocês tiverem mais informação na página de vocês, como sempre, vocês vão utilizar a tag meta. O que é a tag meta? Onde eu vou informar a minha página para ela conseguir identificar os meus caracteres especiais. Meta SHA-7 UTF-8, que é para dizer para mim identificar os meus caracteres especiais e exibir normalmente, ok? Script type texto JavaScript, ok, tudo bom. Então, aqui eu já identifiquei, eu já posso criar o meu script dentro desse meu bloco, ok? Vamos lá. Antes de tudo, para mim criar uma função, eu preciso identificar o meu código que eu irei usar funções, que eu irei criar uma função. Para isso, nós usamos o function, para me identificar que eu estou criando uma função. Function. Tenho que colocar depois do function o quê? Nomear a minha função. Qual o nome dessa minha função? Vou colocar aqui exibir nome. Lembrando que é o mesmo procedimento que vocês, as mesmas regras para vocês aqui, quando vocês vão nomear uma função, são as mesmas regras quando vocês vão criar uma variável. Vocês não podem estar utilizando os caracteres especiais aqui e nem o espaçamento, ok? Se você precisar diferenciar se o nome da sua função tem mais de um nome, ou você pode utilizar um underline,
ou você pode fazer a diferença usando a próxima letra, o próximo caractere em caixa alta, ok? Exibir nome. Esse é o nome da minha função. Abro e fecho parêntese, ok? Até aqui tudo bem. Identifiquei que eu irei usar uma função. Nomeei essa minha função. Abro chave e fecho chave. Entre essas minhas chaves aqui dentro, eu criei um bloco que é em si a minha função. Então, aqui vai estar a ação que a minha função vai ter. No caso, a minha funcionalidade. Ok? Exibir nome. Vou criar uma variável. Eu posso criar uma variável e posso simplesmente dar um alert. Ok? Utilizar o nosso alert. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final, não podem se esquecer desse ponto e vírgula. Então, eu vou colocar um nome aqui, vou colocar meu nome, Maria. Pronto. Então, quando essa minha função executar, eu vou exibir o quê? O nome Maria, o que eu coloquei dentro do meu alert. Vou salvar aqui, sempre usem as teclas de atalho, Ctrl S para salvar. E vou aqui e vou dar um F5, atualizar minha página. Não executou nada, por quê? Uma função, ela não vai executar automaticamente, pessoal. Ela tem que ser chamada. Como assim? Então, eu preciso chamar minha função para ela executar, ok? Agora, se eu fizer um alert, que ele é um método, ele é executável, no dia que eu atualizar minha página, ele vai logo executar o meu alert. Vou colocar aqui olá, como exemplo. Olá, só para vocês verem a diferença. Coloquei um alert dentro da minha função que eu criei, e coloquei um alert fora desse meu bloco aqui, fora da minha função. Então, o que é para acontecer aqui? Quando eu executar a minha página, eu vou exibir o quê? O alert, porque é uma funcionalidade que ela vai ser executável. Então, na hora que eu abrir a minha página, atualizar, eu já vou executar o meu alert. Vamos lá, F5 para atualizar. Exibi o meu alert e mostrei a mensagem que estava dentro do meu alert. Olá. Mas por que não executou o que estava dentro da função? Vamos lá, ok? Comentei aqui, barra para comentar, uma linha. A função não exibiu esse segundo alert porque eu preciso chamar a minha função, preciso pedir para que ela execute. Então, como é que eu faço, como é que eu chamo uma função dentro do JavaScript? Eu vou colocar o nome da minha função, que é o quê? Exibir nome, já dá aqui a opção, ok, pessoal? Já dá a opção do nome da minha função. Abre e fecho parêntese, ponto e vírgula no final. Então, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo para a minha função executar. Então, estou chamando a minha função. Vou dar o Ctrl S aqui, ok? F5, atualizo e exibo a mensagem que está dentro do meu alert e o alert que está dentro da minha função. Isso é o que eu preciso, o básico, para mim criar uma função. Pronto. Esse aqui eu já expliquei para vocês em sala de aula. Agora nós vamos trabalhar com argumentos, também conhecido como parâmetros. Como assim? O que é isso? Quando eu for chamar a minha função, eu já posso passar valores aqui dentro, ok? Como assim? Vamos lá. Ao invés de exibir nome, eu vou somar valores, ok? Vou colocar o nome da minha função, soma, ok? Não vou exibir o meu alert, vou apagar aqui. E vou apagar aqui porque essa função já não existe mais. Eu já renomeei a minha função, que é o quê? Soma. Por que eu preciso passar parâmetros? A primeira exemplo que eu dei para vocês aqui não é muito usado, ok? É só mais como exemplo. Mas vocês irão usar bastante passando parâmetros, no caso aqui os argumentos, onde você vai pegar informações de uma página e vai trabalhar com essas informações. Vocês vão pegar valores de uma página externa, ok? E vão estar trabalhando em cima delas. Vamos lá.
Eu vou dar somente, vou chamar logo aqui a minha função, que é o quê? O nome da minha função é soma, abre e fecho parênteses, ok? Aqui eu criei minha função, não está fazendo nada por enquanto. Eu vou, entre esses meus parênteses, é como se eu estivesse criando variáveis, são variáveis. Eu vou nomear elas, ok, vou colocar N1, tipo como se estivesse criando a variável N1, colocando var N1. Só que dentro da função você não precisa colocar o var, você pode colocar somente o nome da sua variável. N1 e vou receber o meu N2. Então, criei duas variáveis para receber cada uma em específico um valor, ok? E vou utilizar, em vez do alert, eu vou utilizar o return. Return, pessoal, é quando eu vou fazer uma ação, depois eu vou retornar o resultado do que foi feito, ok? Return. O que eu vou usar aqui? Eu poderia passar outros valores aqui de outras variáveis dentro dos meus argumentos? Poderia, mas por enquanto eu vou passar apenas valores. E esses valores serão armazenados dentro dessas minhas variáveis que eu criei aqui entre os meus parênteses, ok? Então, o meu return eu vou usar o quê? Como eu criei essas variáveis aqui, ok? Então, eu vou usar elas, tá bom? Então, vai ser o quê? N1 mais N2, ponto e vírgula. Então, eu vou retornar a soma dessas minhas duas variáveis, ok? Por enquanto, não vai mostrar nada porque essas minhas variáveis estão vazias, elas não estão com valores algum, ok? Como é que eu vou passar parâmetros? Eu vou informar os valores que eu quero passar. Respectivamente, se eu colocar aqui 12, vírgula para me separar, para me armazenar na minha próxima variável, eu colocar 3, ok? Então, esses valores, respectivamente, 12 vai estar valendo N1 e 3 está valendo no N2. É como se eu estivesse armazenando o 12 na variável N1 e o 3 armazenando na variável N2, ok? Respectivamente, tudo em ordem. Eu esqueci de explicar para vocês, se vocês podem aqui colocar 20 argumentos que vocês precisarem usar, tá bom? A diferença é que vocês vão estar utilizando a vírgula para separar eles. Vou salvar aqui e vou executar. Salvei e vou dar um F5 aqui. F5. Que eu adicionei aqui um valor aqui. Pois quando eu vou utilizar o return, eu não quero que exiba nada ao meu usuário, ok? Se eu quiser exibir o resultado dessa minha soma, eu vou utilizar o alert. Mas eu vou criar uma função e não vou exibir nada. Vai depender da sua necessidade. É obrigatório você sempre estar mostrando o resultado das suas ações dentro de um sistema? Não é obrigatório. Se é uma coisa back-end que o usuário não precisa saber, você sempre vai utilizar o return. A única pessoa que vai precisar saber é o próprio sistema, você, ok? E não o seu usuário. O usuário vai ver apenas a performance do software de vocês, ok? Se eu quero exibir, eu vou dar um alert. Eu quero que meu usuário veja o resultado da minha soma. Então, Ctrl S, Function, ok? Salvei e vou dar um F5. Então, 12 mais 3 é igual a 15, ok, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar me enviando mensagem, ok? A atividade de vocês eu vou estar inserindo no Professor Online, como eu fiz da primeira vez. Vocês podem estar acompanhando de boa todos os assuntos, como também estar tirando dúvidas comigo, ok? Muito obrigado. Bom desempenho com vocês, tá bom? Desempenho como eu sempre falo em sala de aula. Se você quiser realmente se aperfeiçoar
e entender como é que funciona a linguagem de programação JavaScript, somente as funções, vocês têm que estar sempre praticando. Então, pratiquem bastante, aproveitem o tempo que vocês estão em casa, aproveitem essa quarentena para vocês estarem estudando, para se aperfeiçoarem ainda mais no conteúdo, porque a gente tem importância, o JavaScript, como também as próximas disciplinas que irão vir para vocês estarem trabalhando com elas, ok? Beijos e bons estudos para vocês.